E uma pesquisa brasileira identificou um aumento no uso frequente de remédios para dormir. O cenário preocupa especialistas e autoridades de saúde. Dos 1.158 adultos com sintomas de insônia avaliados pelo estudo, 442 relataram tomar medicamentos para dormir de 5 a 7 noites por semana. O número representa cerca de 38% dos participantes. Ao todo, 60% relataram algum uso atual desses remédios. O Zolpidem foi o medicamento mais citado. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores é que 40% dos participantes que usam esses medicamentos fazem isso sem prescrição médica. Sobre esse assunto, nós conversamos então agora com o neurologista e membro da diretoria da Academia Brasileira do Sono, Dr. Lúcio Uebra. Doutor, uma ótima noite, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, o prazer é todo meu. Doutor, quando a gente olha sobre esse assunto e conversando com as pessoas, isso nos mais diferentes ambientes, é muito comum você encontrar numa roda de conversa alguém falar, eu uso esse medicamento. E o que é mais assustador ainda é perceber que algumas pessoas ainda nesse convívio dizem, eu não tenho a receita, eu peguei com fulano, peguei com ciclano e de vez em quando eu tomo. Eu queria aproveitar a sua presença aqui conosco para entender quais são os riscos de utilizar um medicamento como esse sem qualquer tipo de controle ou orientação médica. Bom, é importante a gente entender, na verdade, todo o contexto desse problema. O primeiro é que muitas dessas pessoas usam a medicação até com diagnóstico errado. Dormir mal não significa necessariamente insônia. E nem toda insônia precisa de medicação para dormir. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Primeiro, a gente tem que saber se essas pessoas que usam a medicação, elas estão realmente com um transtorno do sono que realmente é insônia. Porque tem vários outros distúrbios do sono que também simulam a insônia. E outro ponto preocupante é que realmente o melhor tratamento para a insônia, em muitos casos, não é a medicação. Os guidelines, tanto internacionais quanto o guideline nacional brasileiro, ele coloca como a primeira indicação de tratamento para a insônia medidas comportamentais, especialmente a terapia cognitiva comportamental. Em alguns casos específicos que a gente indica a medicação. Então, primeiro, saber se realmente esse indivíduo tem insônia. Segundo, se ele precisa da medicação. E o terceiro é o uso indevido. Então, em dose indevida, em dose que não devia ser prescrito, ou uso por um tempo prolongado, além do que o que é recomendado. Em geral, o tratamento para insônia, quando a gente precisa do tratamento medicamentoso, ele deve ser na menor dose possível e pelo menor tempo possível. É como se fosse uma ponte até o paciente começar a dormir de forma adequada, sem o uso da medicação, e aí a gente começa a reduzir e retirar. Então, existe um risco muito grande do uso sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, tanto pelo risco de uso de doses indevidas por tempo prolongado e também efeitos colaterais que podem surgir com essas medicações. Muitas delas podem aumentar o risco de acidentes, o risco de ter um efeito muito longo e o paciente passar várias horas do dia sob efeito da medicação, às vezes tendo comportamento sem lembrar exatamente tudo o que ele fez, e principalmente esse ponto de mascarar outro distúrbio que pode estar sendo interpretado erroneamente como insônia. Agora, doutor, quando uma dificuldade para dormir deixa de ser ali algo passageiro e passa a ser considerada insônia, quais são os principais sintomas ali que indicam que a pessoa deve, de fato, procurar ajuda médica? Então, a gente define como insônia a dificuldade que seja para iniciar, manter ou até um despertar mais precoce do que gostaria e que isso acontece de forma frequente, pelo menos 3 vezes na semana e durando por pelo menos 3 meses, que aí a gente fala em insônia crônica, que é a insônia que traz mais riscos de saúde a longo prazo e que precisa de uma atenção médica. Então, sempre que esse transtorno ele se torna frequente, mais do que 3 vezes na semana, por mais do que 3 meses, precisa de uma boa avaliação. E aí a gente vai buscar fatores associados, a gente vai traçar o perfil desse paciente, qual é a dificuldade que ele tem, é mais para pegar no sono, é para manter o sono, se tem fatores associados, alguma doença clínica, dor crônica, tentar tratar esses fatores e aí avaliar se esse paciente vai precisar ou não de medicação para o tratamento a curto prazo da insônia.
Doutor, quando nós olhamos para aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande para dormir, acaba sofrendo vários episódios, acaba tendo um péssimo dia, é muito comum também vermos em alguns instantes as pessoas recomendando algo que se popularizou como higiene do sono, para que todos os estímulos eles fossem retirados para permitir que isso de alguma forma desacelerasse o nosso cérebro. Até quando isso é considerado benéfico? É possível, de alguma forma, o senhor disse que são casos específicos e cada caso é realmente cada caso. Mas essa ainda é uma medida que pode ser adotada para quem enfrenta algum tipo de dificuldade? A higiene do sono, ela é uma lista de recomendações mais genéricas. Então, ela é uma lista do mínimo que a gente tem que fazer para conseguir ter uma boa qualidade do sono. Ela envolve ter uma rotina do horário de dormir, de acordar, a gente controlar bem o nosso ambiente de sono, que ele tenha uma temperatura agradável, que ele seja escuro, que ele seja silencioso. A gente controlar ali as atividades que a gente faz próximo do horário de dormir, especialmente evitar a exposição excessiva à luz dos aparelhos eletrônicos, como celular, computador, televisão. Então, preparando ali o nosso cérebro a reconhecer que é noite e isso facilita o início do sono. Evitar estímulos, e aí a gente tem como uma principal fonte de estímulo o uso dos celulares, principalmente rede social, que tem um atrativo muito grande, que dá pequenos prazeres, e isso é um fator muito excitatório, que acaba dificultando ali o relaxamento para o início do sono, e até cuidados em relação ao nosso comportamento ao longo do dia. Então, assim que acorda, o máximo de exposição à luz, ao longo do dia, ter uma exposição à luz de forma necessária, expondo especialmente em ambiente externo, a luz natural, ela é um grande sincronizador do nosso horário de dormir e de acordar, atividade física regular, especialmente nas primeiras horas da manhã, uma regularidade e uma rotina do nosso horário de alimentação. Então, tudo isso, todas essas atividades que a gente faz ao longo do dia, especialmente próximo do horário de dormir, elas ajudam para que a gente tenha um relaxamento para iniciar o sono de forma mais fácil e ter uma boa continuidade do sono. Então, essas regras, essas dicas de higiene do sono, elas são inespecíficas e são um padrão que a gente orienta para qualquer pessoa, independente se ela tenha insônia ou não. Mas quando a gente vai tratar alguém com insônia, a gente vai além da higiene do sono. A gente personaliza essas orientações comportamentais através desse tratamento que chama terapia cognitiva comportamental, individualizando de acordo com o contexto do nosso paciente. Então, entendendo ali qual é o padrão dele, o que ele faz antes de dormir, qual a dificuldade que ele tem, se ele vai para a cama e tem um esforço muito grande para relaxar, se ele vai para a cama e tem aquela ruminação de pensamento, e a gente vai definindo junto com o paciente algumas estratégias para enfrentar cada uma desses pontos que pode dificultar ali tanto o início quanto a manutenção do sono. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações importantes que você nos trouxe aqui hoje. Obrigada pela participação. Uma boa noite. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite.